Olá, amigos e amigas do canal, aqui é da Arte de Realizar Arte. Hoje nós estamos com este vídeo apresentando os nossos cursos que aconteceram em Foz do Iguaçu, no Paraná, em março e em abril deste ano de 2025. O primeiro curso foi um curso de História da Arte, a arte de realizar arte, levando até a cidade de Foz do Iguaçu essa oportunidade gratuita das pessoas conhecerem a história da arte desde os primórdios, né? Desde a pré-história, passando pela antiguidade até os dias atuais. Em seguida, nós proporcionamos à cidade uma oficina de pintura de arte abstrata. Aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu também, e posteriormente, no mês de abril, nós decidimos voltar à cidade para realizarmos uma exposição dos alunos. Essa exposição é muito importante porque apenas um curso, apenas a oficina de História da Arte, ficaria faltando alguma coisa, né? Ficaria faltando a experiência dos alunos de sentirem como funciona uma exposição com o público chegando, o público assistindo, participando e contemplando o resultado desses belos trabalhos realizados na oficina de arte. Foi muito empolgante, o resultado foi incrível, e isso pode ajudar as pessoas, os alunos, alunas, a perceberem todos os passos de um trabalho em artes visuais, desde os estudos, a criação das obras e a exposição, finalizando daí o contato com o público. De repente, pode surtir na alma dessas pessoas a vontade de percorrerem essa carreira tão linda que é a carreira de artista visual. Por isso, fizemos essas 3 fases do curso. Primeiro, ensinando um pouco da história da arte. Segundo, a prática da pintura. Em terceiro lugar, a exposição, a vernissagem e a temporada, não é? Vamos, então, começar mostrando agora alguns trechinhos dos 5 dias de aulas realizadas lá na cidade de Foz do Iguaçu. Lembrando a vocês que foram necessárias 2 salas para este curso de História da Arte, pelas dificuldades de agenda com espaço lá da Fundação Cultural, tivemos também que alugar um outro espaço para dar continuidade em um outro bloco do curso, né? O primeiro se realizou lá na sala Antônio Cabral de Mendonça, na Fundação Cultural, na biblioteca, na rua Benjamin Constante 62, no centro de Foz do Iguaçu. E a outra realizada num Alpha Coworking, também na cidade de Foz do Iguaçu. Vejamos, então, algumas imagens do que foi esse primeiro curso de História da Arte. Nós estamos aqui, então, vendo imagens do curso Grande Panorâmica da História da Arte, que foi realizado em Foz do Iguaçu, como eu disse, né? Na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, na sala Antônio Cabral de Mendonça, na biblioteca. Este curso teve uma ampla participação de artistas, produtores, artistas visuais, agentes culturais, muita gente participando
deste curso. O curso Grande Panorâmica da História da Arte traçou a trajetória da arte desde um período muito antigo, cerca de 30 mil anos atrás, que a gente chama de arte da pré-história, arte da antiguidade, não é? E também falando da arte dos povos originários, tanto das Américas como de outros continentes, como da Oceania, da África, e também da Europa, etc. Posteriormente, nós falamos no curso sobre os povos importantes do Oriente que influenciaram a cultura ocidental, como os egípcios, os povos da Mesopotâmia, né? E também da China e de outros continentes. Em seguida, nós falamos de povos muito importantes na formação e na concretização da arte ocidental, que especialmente o povo grego, ou os povos helênicos, e também os povos romanos, né, os romanos. Em seguida, abordamos a chegada da arte controlada pela Igreja Católica, a partir da fundação da Igreja Católica, lá pelo século IV depois de Cristo, a partir do ano de 300 e pouco, né? Quando a Igreja, com seu poderio, começou a ditar os cânones, ou seja, as regras para os artistas criarem as suas obras de arte, norteadas pela doutrina católica, né? Isso inicia o período chamado a Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, né? Que vai até mais ou menos 1200. A partir desse momento, começa a haver uma fase nova, que o curso vai abordar também, que chama-se o pré-renascimento, o pré-ressurgimento, chamado em italiano de 200, 300 e 400, ou seja, o 200, o 300 e o 400, que seria relativo ao século 13, 14 e 15, que vai abrir o mundo, abrir a cabeça, trazer luzes para o surgimento do renascimento do século XVI. Este renascimento é um momento especial na história da arte que nós abordamos, que vai influenciar toda a cultura ocidental e mundial, e até hoje tem um poder enorme de influência em toda a arte do mundo, né? Posteriormente ao Renascimento do século XVI, nós vamos abordar várias fases importantes também, como o Barroco do século XVII, o Rococó no final do século também, e a chegada do Neoclássico no século XVIII. Posteriormente, abordamos o Romantismo do século XIX e, no final do século XIX, o surgimento do Realismo. Também no final do século XIX vai chegar esse importante movimento chamado Impressionismo e, posteriormente, o pós-impressionismo, que vai abrir um canal de pesquisas e vai surgir daí um monte de escolas, né? Um monte de tendências modernas que vai abrir a arte para o mundo moderno do século XX, que vai se expandir cada vez mais, e até os dias de hoje, uma enormidade de tendências, escolas e influências a partir do surgimento do pós-impressionismo. Então, foi uma trajetória muito legal durante esse período de 5 dias que nós tivemos nessa cidade de Foz do Iguaçu. Amigos, nós estamos agora apresentando aqui a Estação Cultural de Foz do Iguaçu, onde foi realizada a oficina de pintura abstrata, que é a segunda parte do curso. Estamos entrando na sala onde foi realizada a oficina. Temos aqui o banner, né? Sempre tivemos o banner, tanto no curso de História da Arte, como também
no curso de pintura, com justamente o QR Code para avaliação desse curso na Secretaria de Cultura. Aqui o primeiro dia de aula, com a professora Celê Gonçalves preparando o material, as tintas. Em seguida, eu dei uma abertura falando um pouco da arte abstrata, que surgiu a partir do finalzinho do século XIX, né? Para as alunas entenderem um pouco o contexto, entenderem um pouco onde elas vão circular para poder criar as suas obras artísticas, né? Falei um pouco também da oficina, falei um pouco do edital, né? O PENAB, o Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, e do QR Code ali para as pessoas avaliarem o curso no final. Em seguida a essa exposição, né, os alunos vão chegando, se preparando para a oficina de pintura. Este curso teve a participação somente de mulheres. Nós ainda ressentimos a participação dos homens em cursos mais sensíveis, como a arte visual, como o balé, como o teatro. Ainda existe um pouco de ranço em relação à participação dos homens na arte. Um pouco de necessidade de as escolas sensibilizarem os rapazes, os meninos e os homens para estes cursos. Aqui, a professora Cilei Gonçalves inicia, né, a abertura do curso, nesta grande mesa, com as alunas. Ela vai fazer uma exposição ali, mostrando obras de grandes artistas que criaram obras abstratas na história da arte, para as alunas perceberem esses grandes talentos, esses grandes artistas, né, da história da arte, até para inspirar as alunas na criação de suas obras. Aqui, novamente, eu entro explicando um pouco sobre as várias fases da arte abstrata, falando principalmente de um artista russo, que foi o pai da arte abstrata, que é um nome difícil, né, russo, que é o Kandinsky. E aí o curso tem início com a professora falando das cores, da teoria das cores para as alunas, né? Nós descobrimos aqui no curso alunas muito talentosas que nunca tinham pintado e que desabrocharam, demonstraram um grande talento nas artes visuais. Estamos aqui vendo a professora Cilei Gonçalves mostrando obras desses grandes artistas, né, para inspirar as alunas. Vou erguer aqui um volume para vocês assistirem um pouquinho. Eu acho que é bacana até para ver, né, a diversidade de visões em cima do mesmo objeto, né? E eu quero preencher esse retângulo. Quando eu faço qualquer elemento... Aqui nós mostramos o início do curso, onde foram colocados papéis brancos para as alunas, né? E a professora começa a falar um pouco da composição. O foco desse curso não foi o desenho, mas a professora deu alguns traços, alguns rudimentos da composição a partir de um papel em branco, para depois partir para outros tipos de suporte, como outros papéis de maior qualidade, tintas de maior qualidade. Nós começamos com a tinta guache, depois partimos para uma tinta de maior qualidade, que seria a tinta acrílica. E no final, alguns alunos
desenvolveram trabalhos na tela de tecido, né? Com tinta acrílica. Aqui nós estamos vendo as alunas no primeiro momento de criação, em frente a um objeto, ressaltando que o foco do curso era arte abstrata, não era arte realista, formal. Então, as alunas estão compreendendo aqui o foco, né? Aqui algumas imagens, né, desse primeiro momento, com algumas obras já criadas, né? Primeira fase do curso, vejam, já temos obras lindas criadas pelas alunas, muito talentosas no curso. Aqui, a imagem delas com a professora, alguns depoimentos aqui que você pode parar o vídeo para ler, pessoas elogiando, né, o trabalho. Nós tivemos, inclusive, participação de crianças. E aqui os depoimentos de alunas. É bem simbólica, né? A escória. Muitas vezes a gente não enxerga e sempre fica na espera de outra coisa. A aluna aqui está falando de como ela pensou a criação dessa obra, né? O áudio está um pouco baixo, mas aqui está explicando que falando sobre É aqui, lixo, né? É aqui. sobre o descarte indevido do lixo, né? Foi mais um exercício só, né? Aqui uma obra da aluna Maria Inês, na Argentina. Mas o que eu fiz foi um desenho automático e fui encontrando as imagens, as formas, de forma intuitiva. Aí como que encontrei uma nariz, um olho, um corpo que parecia uma mulher, mas eu ainda não terminei. E você, enquanto criava, se inspirava em algum artista, alguma obra, alguma coisa ou não? Não. Não, foi mais solto mesmo. Aqui eu fui fazendo a mistura das cores, né? O objetivo era ser algo mais geométrico. Aí, assim, quando eu tinha terminado as formas, né? Eu já senti que precisava ter algo mais desconstruído, né? Então eu passei as pinceladas por cima, justamente para tirar um pouco do aspecto certinho, né? Eu queria uma coisa mais desconstruída junto. Então, por isso que eu dei as pinceladas depois no final por cima. Mais ou menos isso. Essa cor mais escura que você jogou em cima das cores coloridas, assim, bem fortes, tinha a intenção de tirar a pureza um pouco das cores ou não? Sujar, digamos assim? De misturar todos os elementos, que eles estavam assim, compartimentados, né? Então, alguma ligação, alguma coisa que juntasse tá. eles. Porque a Cirlei vai falar um pouco sobre a veladura, né, hoje, né? Que tem muito a ver com o teu trabalho aqui, né? A veladura. Mas é bem legal, eu gostei. E essa outra é tua também, não? É, né? Essa aqui, na verdade, com uma garrafa, né? Que era pra gente distrair, eu fui meio que observando os elementos geométricos que eu encontrei na garrafa, né? Então a forma dela, como estava presente, fui extraindo alguns elementos e adicionando, né? Conforme achei que fosse ficando legal. Bárbara, né? É assim. Esse daí eu deixei meu pensamento correr solto, como se fosse literalmente fluxo de pensamento. Essa aluna Bárbara está falando um pouco que se deixou levar pela criação solta, não pensando muito, né? Pensando nessas tramas aí que aparecem na imagem, as tramas se misturando, né? Montando a exposição lá no espaço Centro Barrageiro, em Foz do Iguaçu. Temos aqui o cartaz, né,
dessa terceira fase com o nome das alunas que participaram da exposição. Vocês podem parar aqui o vídeo, né, dar uma pausa para observar o nome de todas elas. Lembrando que a maior parte das alunas foram de Foz do Iguaçu, mas como Foz do Iguaçu é uma cidade também limítrofe ali com a Argentina e com o Paraguai, nós tivemos alunos da Argentina e alunos que vieram lá do Paraguai, porque lá não tinham essas possibilidades de um curso, né? E vieram fazer o curso aqui com a gente, né? Então, Foz do Iguaçu é uma cidade que é um limite ali das 3 fronteiras, né? Então, aqui nós tivemos um apoio da Parktec Itaipu, que nos possibilitou, não é, essa parceria lá, locando o espaço, né, o equipamento para a realização dessa exposição, uma vez que não foi possível realizar a exposição na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, infelizmente. Mas nós, sempre preparados, fomos para esse espaço muito importante da Itaipu, chamado Barrageiro, né? Que é um espaço cultural, gastronômico, e que tem muita visitação, e as alunas tiveram uma experiência ímpar, sentindo como é importante a exposição final de suas obras e o contato com o público. Vamos assistir agora, então, a chamada que nós fizemos lá para a abertura, a vernissagem da exposição. A abertura hoje da exposição Revelando Talentos, aqui no Barrageiro, em Foz do Iguaçu. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Esperamos vocês. Um apoio do Mercado Público Barrageiro, Itaipu Parktec e Nilce Nobel Pinturas. Convidamos todos hoje para o lançamento às 20 horas aqui no Mercado Barrageiro. Só é possível através dos recursos da Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, Ministério da Cultura, através da Secretaria de Estado do Paraná e através do projeto Cultura Paraná. Apoio cultural Mercado Barrageiro, Itaipu Parktec, Itaipu Nacional e da produtora Nilce Nobel Pinturas. Gostaríamos de agradecer também ao produtor local, Juca Rodrigues, que foi fundamental para a realização deste projeto, e também a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, através do seu diretor, Dalmon Benites, e de todos os funcionários. A oficina de pintura abstrata foi oferecida gratuitamente a todos os interessados e, felizmente, teve inscrição de pessoas jovens e adultos talentosos que puderam aproveitar bastante o curso, realizando estas obras que hoje serão aqui expostas, para apreciação e deleite de todos. A arte transforma vidas, porque é capaz de movimentar o íntimo humano, liberando a criatividade e, consequentemente, atuando no equilíbrio emocional e social da coletividade, ajudando a formar pessoas mais críticas, ativas e com visão mais ampla da sua história e de sua formação humana. Nessa noite tão especial, gostaríamos de chamar aqui Felipe, representando o Mercado Público Barrageiro. Bruna, tá difícil de escutar o áudio? Liga o teu microfone. Não, tá, eu tô conseguindo ouvir, sim. Caso tenha alguma dificuldade ali, você não está conseguindo, né, na sequência, você pode deixar, não precisa daí falar, tá? Que daí eu coloco só a imagem com legenda daí, tá? Mas... Tá, beleza? Beleza, então, vamos continuar.
Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Mercado Público Barrageiro. Para nós do Itaipu Parktec é sempre uma honra recebê-los aqui e principalmente com atividades tão bonitas que embelezam cada vez mais o nosso mercado. Nesse momento é importante ressaltar que a gente, todo esse movimento que vem fazendo, a ideia é tornar o Mercado Público Barrageiro um equipamento cultural para a nossa cidade, que carece de espaços como esse, que possibilitam tanto exposições, apresentações culturais, de teatro, de música, oficinas. Então, a ideia é que vocês se empoderem desse espaço, que utilizem, que nos procurem. A gente está de portas abertas para recebê-los aqui, para mais projetos como esse. A gente já tem parceria com a Coab, com outras associações locais, com as universidades. Nesse momento a gente está com a exposição aqui do Revelantes Talentos, tem uma exposição da Clark, uma exposição da Unila. Então a gente tem procurado cada vez mais ocupar esse espaço com cultura e com arte. Então sejam todos bem-vindos, aproveitem o espaço e sempre que precisarem, o mercado está com portas abertas para recebê-los e para nós é sempre uma honra. Obrigado e aproveitem a exposição. Gostaríamos de chamar para compartilhar a sua experiência a aluna dessa oficina, a aluna Bernadette. Inicialmente eu entrei para fazer o curso de História da Arte, né? Aí aproveitei 5, 6 tardes para entrar em contato um pouquinho com a arte tinta, que eu nunca tive essa experiência. E eu gostei muito, gostei da turma, da professora, foram tardes ótimas que a gente passou sem perceber. Então, eu acho que são iniciativas ótimas para unir as pessoas, colocar em contato a arte, a cultura, e seja qual for o espaço, a maneira. E aqui é um ótimo lugar justamente para expor os trabalhos das pessoas. Muito bom. Obrigada. Quando eu for lá? Agora, chamamos o idealizador desse projeto, o professor Júlio Leartini. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. Sem público não tem nada, né? Então, o público é fundamental, tanto os que gostam de arte, quanto aqueles que praticam a arte, que produzem arte, né? A arte está dentro da cultura. A cultura é a coisa mais importante em povo. O povo sem cultura não é nada, né? A economia não é o povo, as outras áreas da atividade humana fazem parte também da cultura, mas a arte é que expressa a alma das pessoas, expressa o momento histórico que estamos vivendo, né? Essa oficina de arte que nós trouxemos aqui, ela foi possível através do Ministério da Cultura e através do governo do Estado do Paraná, através do edital Aldir Blanc, né? Aldir Blanc foi um grande compositor, amigo do João Bosco e tal, né? Que nos deixou na pandemia, que gerou esse edital Aldir Blanc para promover a arte e a cultura, né? Esse projeto foi trazido aqui com 3 objetivos. Primeiro, um curso de História da Arte. Por que nós trouxemos a História da Arte? Porque para os artistas que estão praticando arte, é importante entender a história. Porque através da história a gente entende a vida humana. A história se repete ciclicamente, né? Mostrando tudo de novo, talvez em formas diferentes, mas repetindo aquilo que historicamente a gente vai acompanhando ao longo de séculos e milênios, né? Então, a partir do curso História da Arte, nós daí fizemos a oficina de arte abstrata. A arte tem milênios de história,
nós resolvemos dar uma oficina de arte abstrata, que é mais moderno, né? Não é uma arte realista, para explorar um pouco a capacidade de abstração. A arte abstrata ela surgiu especialmente com o artista russo, Vasily Kandinsky, que ele viu a possibilidade de se aprofundar mais espiritualmente. Um artista saindo da imitação da realidade, que já existia fotografia, não precisava, para que essa arte abstrata possa entrar mais no íntimo do ser humano. Uma coisa muito particular, né, dentro do ser, que não está envolvido com a imagem, com a cópia da imagem. Né? E é por isso que nós resolvemos fazer isso, para despertar nas pessoas um pouco mais de sensibilidade, para entender o porquê disso, né? O que isso significa dentro da gente. Então, nós descobrimos lá muitos talentos, jovens. A oficina só teve mulher. É incrível ver isso, né? Como a mulher tem sensibilidade para a arte mais do que os homens. A gente quer trazer os homens, mas os homens são mais resistentes, né? Porque é preciso soltar-se mais, né? Então, temos aí para vocês acompanharem essas obras de cada um. Obrigado, gente, pela presença e divirtam-se. Tá bom? Obrigado. Então, aproveitem esse momento de arte e cultura e sejam todos bem-vindos à exposição. Então, a partir de agora, nós vamos mostrar um pouquinho da exposição e depoimento de algumas alunas. Eu quero gravar vocês aqui falando. O que vocês estão falando? A gente está falando sobre as técnicas que a gente viu. Gostaram do resultado? Ai, eu amo. Ficou bonito, né? O que você achou da exposição? Eu achei muito legal. É a primeira vez que eu estou expondo a minha arte, assim, num lugar público. Então, pra mim, está sendo muito emocionante. Foi a primeira exposição, eu acho que desde, sei lá, época do colégio, coisas assim, sabe? Então, pra mim, está sendo muito bacana. Está sendo muito legal. Mostra a sua obra pra nós. As minhas duas obras que tem aqui essa noite é essa daqui, que a ideia dela foi as luzes da cidade, representando uma cidade da noite, com os prédios, as luzes coloridas. E essa outra aqui, que a gente fez com o estilo de degradê das cores, para representar ali a profundidade. Essa daqui já me inspirou na minha flor preferida, que é a azaleia, porque ela tem um significado para mim muito especial. Eu achei bastante isso. Legal, parabéns, viu? Muito obrigada. Valeu. Imagens, né, coletadas durante a exposição. O que você está achando da exposição? Eu estou achando muito interessante, muito legal. Tem obras muito interessantes, cada um com sua forma, com seu jeito de se expressar, né? Acho muito legal. E quais são as suas obras aí? Mostra pra gente. Seria essa aqui e essa aqui. Ah, que legal. Sim. E você tem continuado a produzir? Eu estou começando agora a produzir de novo esse workshop que a gente fez de pintura abstrata, como que me incentivou a começar a criar de novo, então estou pintando de novo agora. Ok. E vou continuar. Que bom, então parabéns, viu? Obrigada. Valeu. E assim, então, nós terminamos aqui este vídeo expositivo, mostrando as 3 fases do nosso projeto História da Arte, realizado, né, pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo,
Ministério da Cultura e do Governo Federal. Esperamos que tenhamos mais projetos desse tipo para levar para todas as cidades do Paraná e do Brasil, abrindo, né, a cabeça das pessoas para a arte, para a cultura, para que se perceba a importância disto na vida humana. Um abraço a todos, obrigado a Bruna Garcia, que esteve aqui com a gente fazendo a interpretação através dos sinais de Libras, né? E um grande abraço a todos vocês.